Doutora, hoje a gente vai trazer um assunto na saúde integrativa que foi de grande repercussão na última semana, que é sobre a possível contaminação do detergente IP. O pessoal deve ter ouvido falar sobre isso aqui na CBN, inclusive, nas redes sociais. A gente vai trazer dois aspectos sobre esse assunto, né? Sim, nós vamos falar sobre o olhar biológico, se houve ou não essa contaminação, se existe essa possibilidade, e o comportamento de uma grande parcela da população que tem perdido, a gente pode dizer, o discernimento por causa de ideologia, principalmente ideologia política, Carol. Totalmente. Eu vou iniciar com informações muito básicas sobre essa bactéria e a gente vai aprofundando um pouquinho mais até chegar nessa questão do quanto muita gente precisa refletir sobre o que está acontecendo. Então, essa bactéria, a Pseudomonas aeruginosa, possui grande versatilidade ambiental. A gente encontra ela no solo, nas águas, em ambientes úmidos, é muito encontrada em banheiros, piscinas, vasos sanitários. E como ela possui uma grande capacidade de evoluir, selecionar as cepas que são resistentes no meio, ela é muito encontrada em infecções hospitalares, tá? E aí eu vi algumas pessoas e eu mesma questionei a princípio, eu falei, mas como que um micro-organismo, uma bactéria pode contaminar um detergente? Porque quem trabalha com química, com biologia, faz análises, né? Experimentos, tem um conhecimento, pelo menos básico, de que detergentes podem romper membranas celulares. E se uma bactéria tem uma membrana, então ela poderia ser, entre aspas, inativada pela ação do detergente. Então muita gente seguiu esse raciocínio. E quando soltou essa bomba, eu comecei a refletir, né, e voltei para os meus estudos. E sim, essa bactéria pode contaminar detergente. Por quê? Ela possui algumas características que são distintas de algumas bactérias mais conhecidas. A bactéria pode sim sobreviver no detergente, se dividir, reproduzir. Ele é um produto detergente para limpeza, ele não tem ação propriamente dita de desinfetar, de matar os micro-organismos. Então, se houver falha no controle de qualidade, principalmente controle microbiológico na indústria, na empresa que fabrica, por falhas de conservantes, por exemplo, sim, aquele detergente pode funcionar como um meio de cultura para a bactéria se desenvolver. O meio de cultura é o que a gente conhece em laboratório. É um meio de cultura ideal que a bactéria ama? Não, não é. Mas como um mecanismo de sobrevivência, ela consegue sim se desenvolver e se multiplicar nesse ambiente, entre aspas, inóspito. Eu tenho uma experiência de estágio num laboratório fitoterápico e o controle de qualidade, principalmente o controle microbiológico, tem que ser muito rigoroso, porque sim, acontecem contaminações e quando isso ocorre, os lotes inteiros precisam ser eliminados, incinerados muitas vezes, dependendo do produto. Então eu vou trazer alguns aspectos que são de fundamentação biológica para os ouvintes entenderem o porquê aconteceu isso. Já falei sobre a ação de detergente, né, na membrana celular. A Pseudomonas aeruginosa, ela possui uma parede celular complexa. E essa parede celular, ela protege a membrana. Com essa proteção, para a gente fazer qualquer tipo de lise celular com uma bactéria, para utilizar a bactéria no experimento e chegar no interior do que contém ali na estrutura celular da bactéria, nós temos que utilizar algum tipo de força mecânica. Não adianta só uma lise química com ação de detergente e outros químicos. Essa bactéria ela tem uma proteção extra que é a parede celular. Ela também tem uma capacidade muito importante que é a formação de biofilmes. O que é isso? Ela forma uma camada externa, espessa, viscosa ao redor da colônia, que é um mecanismo de proteção evolutiva. Então, com isso,
ela impede que o que é de composto externo possa penetrar no interior ali da sua célula. É um mecanismo muito inteligente. O segundo ponto, ela tem um metabolismo adaptativo incrível, por isso que ela é uma bactéria muito conhecida em infecção hospitalar. Ela possui grande capacidade de adaptação. Então, ela consegue, olha que incrível, quebrar as moléculas dos surfactantes, que são os produtos responsáveis pela espuma e pela limpeza no detergente, e utilizar para o seu metabolismo energético, para a sua nutrição. E, por fim, ela só possui essa alta resistência a antibióticos, que já é muito bem conhecida, uma gama grande de antibióticos, porque ela forma na membrana dela, na estrutura celular dela, uma bomba de efluxo. É uma bombinha que faz com que tudo que é tóxico não entre. Então, ela faz uma força para fora. Então, qualquer toxicidade ambiental tem uma dificuldade muito grande de penetrar. Quantas pessoas conhecem sobre esse assunto, tem esse conhecimento? Pouquíssimas. Então, sim, essa bactéria tem toda a habilidade e capacidade de contaminar detergentes e produtos que contenham sabão, desinfetante. É um fato, porque a empresa tinha questões muito graves de controle de qualidade microbiológico, de limpeza. Então, provavelmente isso aconteceu. Até porque a Anvisa é um órgão sério aqui no Brasil, né, doutora? Exatamente. O que a gente deve fazer agora? Quais são as condutas indicadas a partir de agora? Checar se você tem o lote 1 de produtos dessa marca em casa. Eu tinha e já deixei parado. Isso tem que ficar guardado, não pode ser descartado na pia, no ralo, no vaso sanitário de forma nenhuma para não ter contaminação ambiental. Assim que vierem as confirmações da Anvisa, a gente vai saber qual o próximo passo. Provavelmente eles vão pedir para recolher, porque aí vai ter o descarte adequado. Para pessoas que estão com a sua saúde em dia, não existem cuidados importantes, e sim para pessoas que são imunocomprometidas, para crianças, recém-nascidos, idosos. Então, tem que tomar cuidado se foram utilizados esses produtos e vir com outros para desinfetar, água sanitária, outro tipo de sabão, outra marca, porque pessoas que estão com tratamento de câncer, com diabetes não controlada, podem sim passar por questões importantes. Mas o que disso tudo mais me preocupou? Esse momento quase que insano de que parece que muitas pessoas, ou uma parcela importante da população, perdeu o discernimento de checar dados, checar fatos, buscar especialistas para entender o que está acontecendo por causa de uma ideologia política. Então, para mim, nós estamos vivenciando uma contaminação cognitiva geral, coletiva. Isso é muito mais grave que a contaminação do detergente. Sem dúvidas. E quais são as ações mais preocupantes, tá? Na minha opinião. Primeiro, pensar que é a marca. Gente, é um lote que é produzido numa unidade de amparo, que provavelmente vem aqui para Rio Preto. Então, nós temos que sim tomar cuidado. Não é a marca toda do detergente. Existem pessoas que estão bebendo detergente. Gente, um detergente sem contaminação pode trazer agravos muito sérios para a saúde. Imagina com essa possibilidade, né, de estar contaminado. Pessoas jogando, tomando banho com detergente. Já aconteceu com uma pessoa muito próxima que usou para lavar o chão e colocou crianças. Essas crianças desenvolveram alergia na pele, porque detergente é para limpar, não é para tomar banho. Então, a insanidade está sendo tão absurda que as pessoas estão colocando a sua saúde em risco. Nós não podemos, a população não pode defender políticos, esquerda ou direita ou qualquer coisa que seja, por causa de ideologias. Isso é muito grave. Então, como você disse, a Anvisa é uma agência que tem técnicos, que tem profissionais que olham para essas questões. Ela é uma agência nacional. Quem também está fiscalizando, tá, isso tudo que está acontecendo? A Agência de Vigilância Sanitária, que é do estado de São Paulo, é estadual. E mais a Prefeitura de Amparo. Quer dizer que são órgãos em 3 instâncias. Aqui começa uma reflexão importante. Eu peço para que todos
busquem informações, busquem confirmação. Quem indicou o diretor atual da Anvisa? Qual foi o grupo político? Porque aí pode ser que algumas pessoas tenham um pouco de discernimento em relação ao que está acontecendo. A minha grande preocupação é perder confiança em órgãos que existem para nos auxiliar, para proteger a nossa saúde, para nos auxiliar a não consumir produtos contaminados, alimentos vencidos. Então, isso é muito grave. Nós precisamos tomar cuidado com o que é conhecido como viés de confirmação. Alguém traz uma informação, nossa, isso é verdade. Aí a pessoa vem com uma outra informação, isso é verdade. Não. Nós temos que nos distanciar daquela situação, daquilo que foi falado e pesquisar, procurar o que está acontecendo, ler. A IA hoje faz um trabalho incrível para isso. Então, traz informações importantes. E eu quero trazer uma dica aqui de um filme que chama Não Olhe Para Cima. Esse filme fala muito de ideologia política e do quanto a gente precisa ter um posicionamento crítico e discernimento para entender o que está acontecendo. Nós não podemos permitir que a nossa cognição seja contaminada, que a nossa cognição seja roubada. A gente precisa ficar atento, a gente precisa sair da teoria da conspiração, a gente precisa sair dos extremos. O caminho do meio é muito importante, buscar o equilíbrio, sair da guerra. A gente precisa lutar pela nossa sanidade mental. Certeiras. Doutora Alessandra Vidotto, sempre com assuntos muito importantes. É exatamente isso, doutora. E você tocou num ponto que eu acho muito importante, que é de como isso foi colocado nas redes sociais e como o assunto virou uma bola de neve e todo mundo falando e a Anvisa perdendo credibilidade por inverdades da internet. A gente viu isso muito acontecer na pandemia com a vacina. O Brasil, que sempre foi referência em vacina, do dia para o outro, não toma mais vacina. Sim. Porque dá infarto, causa câncer, absurdos que a gente ouve. E até hoje as pessoas não voltaram a se vacinar como antes. E o Brasil, que sempre foi referência nisso. Então é muito preocupante. A internet ela é maravilhosa, mas esse excesso de informações erradas e a todo momento é muito preocupante. Isso é muito sério, muito grave. E a indústria da fake news, ela é mantida, ela é paga, financiada pela ideologia, principalmente pela ideologia política. É muito inocente quem não olha para isso de forma profunda, infelizmente.